Bom, pessoal, bom dia. Começando mais uma live aí na Traders Lab. Hoje mais uma live especial. Acho que o João é nosso convidado já de umas 4 lives diferentes, mas está sempre aí ajudando a gente com a visão dele, a visão no grupo também. Hoje a live é especial porque a gente vai falar do setor agro, né? Eu acho que agro está muito no foco aí. Acho que a gente que opera a bolsa, que é investidor, está sempre esperando qual é o próximo setor, né? E a gente está vendo nesse início de ano aí que commodity vem muito forte, né? A gente tem um petróleo aí batendo recordes com a guerra, um dólar também num patamar bem baixo, o real aí na maioria dos dias fazendo frente ao dólar, né? Sendo uma das moedas mais fortes do mundo. A gente tem também aquela falácia que o Brasil é o celeiro do mundo, né? Tem uma posição bem consolidada aí como potência agrícola global. E a gente vai conversar um pouco, João, para saber se esse ciclo realmente vai começar, o que que a gente está olhando para a safra, o que que a gente está olhando também a parte de falar um pouco de boi também, mais virado para empresas da Bolsa, tá? Então, para bater esse papo com a gente hoje, professor João Castaldo, agrônomo, trader, especialista no setor. João, bem-vindo e mais uma vez, muito obrigado aí por aceitar o convite em cima da hora para trocar ideia com a gente. Bom dia, Diego. Bom dia a todo mundo que está aí online direto e quem vai assistir depois que vai ficar gravado isso aqui, não é? É sempre Exato. uma satisfação vir aqui conversar com vocês. A gente está todo dia lá no grupo, de vez em quando passa alguma coisa meio batida, mas a gente tenta contribuir com da melhor forma possível no tempo que a gente tem e enfim. Já dando um pequeno pitaco, não é? A guerra ela influencia fortemente no setor. Algumas situações são extremamente positivas para o setor, mas nem tudo são flores, não é? Então, dependendo da situação, da posição, às vezes da localização em que a empresa ou o produtor está, nós temos alguns impactos um pouco negativos ou mais algumas dificuldades adicionais no desenrolar do setor. Assim, a gente vê que é muito positivo para o cara que é o exportador, né, de commodity, porque o dólar ali pode ajudar ele em determinadas transações. Mas eu queria, perguntar mais especificamente a questão do petróleo atrapalhar. Você acha que o petróleo nesse nível você enxerga um impacto muito grande em fertilizantes. E isso, claro, vai mudar o custo do produtor. O impacto é muito grande, a mudança de preço aí dos fertilizantes é muito grande com esse petróleo nesse nível? A palavra-chave aqui, né, a nossa palavra salvador é sempre o depende, né? Então Uhum. depende de qual produtor nós estamos avaliando, em qual situação o produtor está e qual produto esse produtor é focado. Então, trazendo para a realidade mais generalista, nacional, atual, hoje, dia 11 de março de 2026, nós estamos num período de semeadura do milho, tá? Então, milho segunda safra. Esse é o nosso grande produto neste momento, além do algodão, né? Que também vai ser impactado, mas como a área do algodão ela é sensivelmente menor do que do milho, vamos dar um enfoque um pouco no milho, mas tudo que eu falar para milho vai se repetir de forma bem semelhante para algodão, até, às vezes até mais em função do nível de tecnologia demandada pela cultura do algodão. O milho, ele é uma gramínea e as gramíneas elas são especialmente dependentes de adubação nitrogenada, tá? Porque as gramíneas elas fazem muita folha e o elemento que faz folha é o nitrogênio. Todos os elementos estão envolvidos, mas o elemento chave na formação de folhas e da capacidade dessa folha fotossintetizar, produzir energia e etc. e tal, o elemento chave é o nitrogênio. Perfeito. E aí, na cultura do milho, nós temos dois momentos de aplicação deste nitrogênio. Durante o período de semeadura, o momento da semeadura, vai um pouco de nitrogênio lá na plantadeira, na base, no sulco de semeadura, tá? E em adubação de cobertura, uns 35, 40, até uns 60 dias após a semeadura, uns 35, 40 dias após a emergência, mais ou menos. Ok? O que Uhum. acontece é o seguinte:
o adubo de base, esse adubo que está indo na semeadora, a imensa maioria dos produtores já contratou esse adubo. Porque ele vai lá e contrata esse adubo no mesmo momento que ele compra a semente, certo? Que é o pacote inicial. Sim. O adubo de cobertura, alguns produtores ainda deixam para fechar esse adubo de cobertura no momento posterior, especialmente em regiões com maior sensibilidade climática. Então, aquele produtor que está numa região em que o risco do milho safrinha é muito alto, porque corta a chuva cedo, porque é quente, enfim, qualquer que seja outra razão, esse produtor ele tira um pé um pouco na compra e reserva do adubo de cobertura. Porque ele só vai comprar esse adubo de cobertura se o início da cultura tivesse se desempenhado maravilhosamente bem. E o que a gente tem visto é que, em algumas situações, em algumas regiões, esse início não está maravilhoso. Então, tem muita gente que talvez ainda não tenha o adubo de cobertura fechado. Uhum. Pronto. Em cobertura, o adubo-chave, o produto-chave é a ureia. Por que a ureia? Porque a ureia é o adubo nitrogenado que traz o melhor custo-benefício em reais ou dólar, que seja, por quilo do elemento. Então, quando a gente calcula o custo das adubações, a gente não calcula reais por tonelada do produto, a gente calcula em reais por quilo do elemento que vai ser disponibilizado para a planta. Uhum. No mundo dos nitrogenados, não existe ninguém que bate a ureia. Tá? Beleza, então, sabendo disso, qual é o grande problema da atual conjuntura da guerra em específico? É Sim. que o Irã é um grande exportador de ureia global. Tá? Então, o Irã, em função do tipo do petróleo que sai lá do Irã, um petróleo mais fino, enfim, ele tem uma capacidade de refino maior, uma eficiência de refino maior, etc. E tal. Então, ele foca em produtos mais complexos, vamos dizer assim, em toda a cadeia do petróleo. Não foca muito em combustível pesado, né? Sim. E a ureia está nesse escopo. Para ter uma ideia, alguma coisa em torno de 18% de toda a ureia utilizada no Brasil é oriunda do Irã. Então, esses 18% da ureia ele esquece. Além do mais, todo a complicação de frete global que está acontecendo aí em função de alta do petróleo e aumento do preço do combustível pesado que os navios utilizam, os cargueiros, para transportar as coisas pelo mundo como um todo, está dificultando também o trânsito de outras fontes de ureia para o Brasil. Uhum. Então, o produtor que já tem a ureia comprada, esse produtor hoje ele tem um ativo muito valioso na sua mão. O preço da ureia praticamente dobrou aí desde o início da guerra do Irã, no momento chave de utilização desse produto. Esse é o primeiro ponto. E aí a gente vai pensar na lógica de que se o custo aumentou, o preço do produto também vai aumentar, Exato. certo? Sim, mas não existe relação tão direta assim na economia como um todo. Porque o que acontece é, ah, os Estados Unidos vieram da maior safra de milho da história documentada do planeta. Tá? Os Estados Unidos produziram alguma coisa perto de 410, 420 milhões de toneladas de milho neste ano de 2025. Esse é um valor bizarro. Bizarro. Há 3 anos atrás, esses caras estavam produzindo 340, 360 milhões de toneladas e a gente já achava muito. Agora os caras aumentaram mais 60, 70 milhões de toneladas da produção de milho. Para você ter uma ideia, o Brasil produz 120, 130 milhões de toneladas. Em 3 anos, eles aumentaram metade do Brasil de milho. Então, o mundo está mais ou menos abastecido de milho. Sim. Tá? O estoque de passagem de milho ele não é extremamente elevado, mas ele está relativamente confortável. Talvez essa seja a palavra certa. Ok? Ok. E aí, o que acontece é, existe uma pressão de custo, mas o mercado não vai entender isso como uma escassez. Porque reduzindo a adubação nitrogenada, óbvio que a expectativa de produção da cultura do milho é menor. Uhum. Mas ela não vai ser assim tão menor para gerar escassez e dar um repique, um spike de preço
do milho global. Beleza? Isso pensando em mundo. Uhum. Agora, pensando em Brasil, aí a coisa fica um pouco mais diferente. Porque o nosso milho, ele era essencialmente utilizado para ração, porco e frango e alguma coisa de boi. Nos últimos 8 anos, a gente tem a incursão das usinas de etanol de milho no Brasil, que hoje já representam entre 25% e 30% de todo o etanol consumido no país oriundo de milho. Lembrando que o Brasil é o setor, é o país que tem a cana-de-açúcar como um produto milagroso. Só Sim. aqui a cana-de-açúcar cresce, se desenvolve, produz e dá rentabilidade em álcool e açúcar que a gente tem aqui no Brasil. E aí o milho conseguiu já quase um terço, olha só como isso é importante, já quase um terço do consumo de etanol já é oriundo do milho, do etanol de milho. E aí as usinas, neste cenário, as usinas têm, por um lado, a alta do petróleo, melhor margem no etanol, em função da alta da gasolina, lógico, né? Uma coisa vai puxando a outra. E aí, talvez as usinas, essas sim, tenham a capacidade de pagar R$ 1, R$ 2, R$ 3, R$ 4, R$ 5 a mais por saca, e aí remunerar o produtor, mesmo nesse cenário de ureia alta. Então, o produtor que ainda não comprou ureia está meio complicado. O produtor que ainda não vendeu o milho ainda tem uma janela de boa oportunidade. E aquele produtor que está melhor estruturado é o cara que já tem ureia no barracão e ainda não tem o contrato de milho fechado. Uhum. Para isso acontecer, ele precisa estar quase que obrigatoriamente no centro-oeste, onde estão as maiores usinas, no sul-sudeste, onde o consumo de ração ainda é maior. Então, esses caras eles podem ser beneficiados em todo esse cenário de petróleo. Passando um pouco para a soja, a soja ela produz dois produtos: o farelo de soja, que é utilizado para ração, e o óleo de soja, que todo mundo consome aí, enfim, para qualquer coisa aqui no Brasil. Sim. Diferente do mundo, mas enfim. O óleo de soja, ele mundialmente, ele é utilizado como combustível. Aqui a gente tem o biodiesel, que vai lá um pouco de óleo de soja dentro do diesel comum, enfim, mas no mundo inteiro ele é utilizado de algumas formas mais puras e diretas, mistura direta em tanque de navio e esse tipo de coisa. Então ele é um concorrente direto do petróleo. Com Uhum. a alta do petróleo, o óleo de soja também subiu. Se o óleo de soja também subiu, a margem da esmagadora melhorou, porque a esmagadora compra grão, esmaga e gera dois produtos, o farelo e o óleo. Se o óleo está sendo vendido mais caro, a margem dessa esmagadora melhorou e ela pode pagar mais caro pelo grão. Tá? O grande ponto, talvez, Diego, que eu tenho observado desta guerra em específico, diferente da guerra Rússia e Ucrânia, é que essa parece ser uma guerra mais rápida, mais pontual. Lógico, a gente está falando isso, nós estamos no quê? No nono dia de guerra, talvez, Sim, hoje? sim, sim. Eu parei de contar, mas mais ou menos nisso. Tá? E a gente já vê Irã diminuindo drasticamente o número de mísseis, a gente não viu um grande apoio dos países aliados, não é? A gente não viu situações que nos deem a possibilidade ou a ideia de que essa guerra vai perdurar por meses, Exato. diferente da guerra Rússia e Ucrânia, que a gente tinha no lado atacante um país extremamente armado, com muito estoque, e do lado defensivo, um país que foi muito atendido pelos seus aliados. No caso do Irã, da guerra do Irã, não dá nem para chamar a guerra Estados Unidos e Irã, né? Porque o Irã tacou bomba em todo mundo, até nos amiguinhos dele, né? Até no É, Oman ele tacou bomba lá. sim. Então essa parece ser uma guerra um pouco mais rápida. Dito isto, talvez para o setor agro essa guerra seja de ah, ah, situações extremamente pontuais. Então, um repique de preço na soja é o dia de vender, cara. Não fica esperando essa tendência continuar lá, não. Você não acha que Vamos, pode ter uma reversão? como assim? Uma reversão da soja e a soja entrar em tendência de alta? Porque a gente olha o gráfico, eu não sei se eu estou olhando o gráfico É, certo. Você falou que soja Chicago não é a soja que a gente tem que olhar.
E o Isso. gráfico da soja Chicago, se eu não me engano, ela vem de uma tendência de baixa e agora parece uma reversão. Ela ficou um ano e meio ali, numa consolidação, perto entre os 9 e pouco, 10 e pouco, até US$ 11, né? Ela ficou um ano e meio ali. Se você pegar de 2024, 2025, ela teve uma consolidação bem grande ali. E aí ela rompeu essa consolidação exatamente no período de guerra, não é? Uhum, As consolidações, elas podem se tornar novamente, aqui, ó, eu abri certinho aqui, de agosto de 24 até outubro de 25. Ela ficou numa consolidação aqui dos 9,50 até 10,70 mais ou menos, né? uhum, E aí ela rompe essa consolidação a partir de algumas notícias de safra e etc. Mas agora, literalmente, ela tem um novo repique, né, em período de guerra, e agora está 12 e 15, 12 uhum, dólares e 15 centos por bushel. Não vejo cenário macroeconômico, análise fundamentalista que seja que me diga que essa soja vai voltar para os 15 dólares. uhum, Porque no mercado da soja, diferente do milho, quando eu falei do estoque de passagem do milho, que ele não está alto, mas ele também não tá baixo, ele está confortável. No uhum, caso da soja, a situação é diferente. No caso da soja, nós temos o maior estoque de passagem da história. Então, no caso da soja, nós temos um excesso de produto disponível no mercado. E aí, o grande ponto é a demanda ela tem meio que se estagnado ao longo dos últimos 6, 8 anos. Só a oferta que está subindo. E a oferta está subindo exatamente em função da eficiência brasileira na produção. Então, o culpado somos nós mesmos, tá? O Brasil está produzindo muito bem, está melhorando as suas estratégias produtivas, as suas tecnologias, e está literalmente inundando o mundo com soja, uhum, tá? Então a gente precisa de um choque de demanda absurdamente grande para drenar essa soja restante, ou um choque de oferta, tanto no óleo quanto nos concorrentes, também forte. A guerra poderia ser esse choque de oferta, mas como a gente vem falando, se é uma guerra meio rápida, não é? Que já está meio perdendo força, o próprio petróleo já está demonstrando essa perda de força do movimento de guerra, não vejo uma continuidade desse movimento por muito tempo. Tomara que aconteça. E por que eu falo que a soja Chicago não deve ser o gráfico que a gente observa para os produtores brasileiros? Porque a soja Chicago, para ela se transformar na soja Sorriso, por exemplo, lá do Mato Grosso, em reais por saca de 60 quilos, ela tem lá o fator de conversão de bushel para saco, ela tem o câmbio e ela tem principalmente o prêmio de exportação. O prêmio de exportação, no começo de janeiro, deixa eu pegar o valor de ontem aqui. No, no, no começo de janeiro, esse prêmio de exportação ele estava em mais 80 centavos. Tá? Então, se a gente pegasse lá no começo de janeiro, a soja de 10,60, 11 dólares, que seja ali, 10,70, 11 dólares, mais 80, ela dava 11,80, 11,60, 11,50. Tá? Hoje, o prêmio de exportação está menos 25. Então, quando eu pego esse 12,15 e tiro 25, a soja no porto de Paranaguá, ela está 11,90. uhum, Então, perceba, de janeiro, que ela estava ali perto dos 10,70, 10,80, mais 80 centavos, que dava lá, sei lá, 11,60, para agora, a soja no porto de Paranaguá subiu 25 centavos de dólar por bucho. E aí, uhum. quando a gente pega o dólar, não é? Quando a gente pega o dólar, aí é a tragédia, né? É. Aí é a tragédia, porque o dólar hoje está cotado em 5,16 e lá em janeiro, quando a gente estava falando desse outro cenário, o dólar estava 5,40. Então, no fringir dos ovos, hoje a soja ela é mais barata no porto em reais por saco, no meio da guerra, do que ela era em janeiro sem guerra. Uhum.
E aí nós temos um outro problema, que é chegar essa soja até o porto. A gente está vendo aí várias notícias, vários relatos de produtores, de postos, de distribuidoras com dificuldade de comercialização de óleo diesel. Será que realmente está faltando óleo diesel mesmo? Ou em função da disparidade que a Petrobras está absorvendo, as transportadoras, numa expectativa de recuperação ou de aumento do valor do diesel na distribuidora, está segurando esse estoque para vender quando a Petrobras abrir a mão e colocar o preço no diesel? A gente nunca vai saber. Não, mas na Mas o verdade eu fato acho que dá para saber, é, sabe? Porque ontem saiu uma é, notícia que a Petrobras tinha estipulado uma cota do dia para as distribuidoras. Então a distribuidora vai lá e pega tanto de diesel por dia, não pode passar desse valor. Aí a Petrobras, logo depois, no final da tarde, desmentiu isso. Mas a gente sabe é, como é que funciona a Petrobras nesse período, né? Então eu acho, sinceramente, que ela está segurando para essa defasagem diminuir e aí ela não ter tanto prejuízo. Porque ela sabe se ela tiver prejuízo, isso vai ficar ruim na foto para o governo, né? Vai ficar uma foto ruim para o governo, sim, com o resultado de Petrobras mais para frente. Então, por mais que eles tenham desmentido, eu acho que eles estão segurando estoque com certeza. E eu tenho um amigo que, ele até está no grupo, ele tem um aplicativo de abastecimento de gasolina lá, tem um desconto e tal, chama Baratão Combustíveis. E ele entrou em contato comigo e disse que realmente está difícil, isso em Brasília, tá? Em Brasília está difícil para conseguir uma quantidade grande de diesel nas distribuidoras. Então isso já está acontecendo, né? e aí o que acontece é o seguinte: o preço da soja no porto ele está mais ou menos equiparado, semelhante ao de janeiro, mas o frete até o porto já subiu aí nos últimos 10 dias 15, 16%. Sim. Então, no fritar dos ovos, no fim do dia, o que acontece é o cenário que está vigente atualmente, ele é semelhante ao de janeiro, no Uhum, pico de guerra. uhum, Quando acabar essa guerra, vamos imaginar que, sei lá, que o Irã sinalize um cessar-fogo daqui uns 15 dias, não é? O que vai acontecer com esse cessar-fogo do Irã? Vai tudo voltar à normalidade, petróleo, óleo de soja e etc e tal. Então, o cenário para esse fim de guerra, para a soja, não é legal. uhum. E o Brasil tem hoje mais ou menos uns 70% da safra colhida. Certo. Ainda tem uns 30% a ser retirado do campo, tá? Então, o volume, o fluxo de entrada do produto no mercado ainda está acontecendo. Se a Uhum. gente já tivesse terminado a safra, se muito do que tivesse contratado já tivesse sido transportado, aí o cenário era diferente. Mas nós estamos no meio da safra. O cessar-fogo do Irã, se ele acontecer rapidamente, é o pior cenário para a soja. O produtor de soja ele tem que torcer para o Irã aguentar, sei lá, mais uns 3, 4 meses. Né? Aí seria legal para ele, mas, enfim, Eu acho esse é cenário muito difícil. impossível, sabe por quê? Esse ano a gente tem midterms. Para quem não sabe, midterms são as Isso. eleições de meio de mandato, né, dos Estados Unidos. E assim, ela é como se fosse uma pré-eleição da eleição mesmo. Então, assim, se o Partido Republicano ali for muito mal, é muito ruim para o Trump tentar engatar um outro presidente, que provavelmente vai ser o J.D. Vance, né, o vice dele, na próxima eleição. Então, assim, é o ano que eles só pensam em midterms. E assim, nos Estados Unidos, uma das grandes promessas do Trump era baixar a gasolina, baixar o combustível mais baixo. E a guerra faz com que esse combustível aumente de preço ali. A gente tem uma inflação. Então eu acho que eu concordo com você que essa guerra vai ser rápida. Porque a preocupação dele é muito maior em ganhar midterms e depois lançar o candidato dele, continuar o trabalho dele, do que propriamente a guerra. Então acho que eu não vejo essa guerra durando muito tempo, não. Até por isso que eu peguei put de Petrobras lá pro mês 5 para esperar tudo resolver, acabar a volatilidade de curto prazo, e aí a gente voltar ao cenário que a gente estava. O que eu queria te perguntar, você falou aí de demanda, você falou que há de 6 a 8 anos que a gente não tem
uma demanda muito grande de soja, correto? Sim. Mas então, eu queria te perguntar, e a China? Então, a China não é mais um grande termômetro de demanda para a gente. Isso mudou completamente. Não, pelo contrário. Na verdade, a dependência da China é cada vez maior. Então, tem 6 a 8 anos Porque, que a China não tem, não traz a mesma demanda que trazia outrora. não, ela traz a mesma demanda, ela só parou de aumentar. Ah, sim. Então, a China chegou perto das 95, 100, 105 milhões de toneladas de importação de soja e estagnou. Esse foi o problema. Enquanto a China, a demanda chinesa estava subindo, a nossa produção subindo junto, estava tudo maravilha. Mas aí a China estagnou Estabilizou e aqui subiu a produção. e a gente continuou. Ô Diego, só para terminar aqui o assunto do combustível que você falou dos midterms lá nos Estados Unidos, eu acho isso Aham. bem interessante, bem legal também. Uhum. Eu estava lá 15 dias atrás e eu paguei 2,67, 2,90 no litro da gasolina. Uhum. E hoje ele está 3,70. Então ele subiu um dólar em 2,70, ele subiu 30% aí é, é, nesses, depois que eu saí de lá, entendeu? Então, isso vai impactar diretamente na visão política lá, eu concordo contigo. Enfim, então a demanda nossa é o grande problema hoje, porque isso específico para a soja, tá? Específico para a soja. Porque nós meio que saturamos o mercado. A população chinesa, ela parou de crescer, o consumo de proteína pelos chineses diminuiu o seu crescimento. O PIB chinês também continua crescendo, mas em níveis muito menores do que aqueles 12, 13 que a gente estava acostumado. Né? Tudo isso leva a continuidade da demanda, mas em menor aumento, em menor taxa de incremento. Talvez seja o termo mais correto, certo? Uhum. Se a gente tivesse acompanhado essa redução da taxa de incremento na produção, estava tudo maravilhoso, mas não, nós fizemos o contrário. Nós melhoramos muito a nossa tecnologia de produção e isso está envolvido em todos os aspectos, desde da tecnologia de sementes, das cultivares, do adubo, do posicionamento, da microbiologia envolvida no cultivo como um todo. E aí, números que antigamente eram impensáveis, inimagináveis, maravilhosos, dignos de prêmios, hoje são normalidade. Sim. Então, uma produtividade média de soja no Mato Grosso de 75, 80 sacas, isso aí era para tirar foto e estampar a capa de revista, Uhum. entendeu? Hoje, o cara que está perto das 70 sacas, ele está meio que pagando o custo de produção mais arrendamento só, entendeu? Hoje a gente vê 85, 90 sacas, 102 sacas por hectare, de um colega meu de Sorriso, 500 hectares. Não é aquela areazinha de 1 hectare na frente da sede lá para ele fazer dia de campo e prêmio do SESB, alguma coisa assim. Não, nós estamos falando de produtividades gerais em uma normalidade produtiva. Tá? Então, isso é bom, né? Porque nós melhoramos a nossa capacidade produtiva. A gente precisa arrumar alguém para comer isso. Quem Você vai acha que eles comer vão essa continuar soja? subindo a produção assim? Vai, produtor não sabe que é parar de crescer a produção, não, Diego. Produtor não pensa em diminuir a área, essas coisas, não. Ele O não que o observa produtor. geopolítica, mercado, demanda, porque, pô, aí ele fica com o É, grão lá, e aí? Perde, o que o joga produtor. fora, sei lá. Não, joga para frente, empurra para frente, reza para o preço subir. Essa é o dia a dia. O que o produtor faz, reduzir a área é muito complicado, muito difícil, porque reduzir a área envolve vários outros aspectos. Ele tem um financiamento de uma máquina que ele precisa pagar, ele tem um contrato de arrendamento de longo prazo que, plantando ou não plantando, ele precisa pagar, É. e assim por diante. O que o produtor tem feito nestes momentos é reduzir o nível tecnológico. Então, ao invés dele aplicar 350, 400 quilos de adubo por hectare, ele vai aplicar 250. Ele vai reduzir o custo de produção dele. Consequentemente, a produtividade vai ser reduzida também. Sim. Mas talvez não na mesma escala. Porque a Uhum. gente tem que lembrar que o ambiente que a gente vive, ele não é um ambiente matemático. Pelo contrário, ele é um ambiente biológico.
Então, 8, 10, 12, 15 anos de bom cultivo, o estoque de fertilizante, o estoque de micro-organismos que o produtor tem no solo hoje, possibilita ele reduzir 10, 15, 20% o nível de fertilidade e talvez manter até uma produtividade muito semelhante, Uhum. entendeu? Então, há essas possibilidades hoje, mas não dá para reduzir o nível de fertilidade 3, 4, 5 anos e esperar a mesma produtividade de quando aplicava todo o adubo, tá? Entendi. Talvez um rearranjo aí do setor. E aí chegamos ao ponto talvez mais crítico do setor atualmente, que são as recuperações judiciais. Sim, isso que As eu ia recu... perguntar. A gente viu no balanço de BBAS aí, e as notícias são que o fluxo continua aumentando de recuperação judicial. E isso fez com que o banco, pô, ano passado o banco a gente começou a shortear Banco do Brasil em janeiro, quando a gente viu o OBV falou assim, cara, tem alguma coisa errada com esse banco, porque a Não. divergência de baixa que tinha no gráfico era gigantesca. Aí o pessoal, alguma coisa tem. Aí tinham me falado um ano antes que tinha uma fraude no Banco do Brasil, isso aí não saiu, né, na mídia, mas alguma coisa tinha de estranho. E aí veio a notícia da recuperação judicial. E aí o que que eu pensei na época? Pô, vai ser só esse ano, beleza, o Banco do Brasil vai arrumar, ano que vem tá tudo bonito, porque todo mundo tá falando que o ciclo agro vai começar ano que vem, então o Banco do Brasil vai voar, né? Hum. Essa era a nossa visão, ainda mais a gente pensando se Tarcísio fosse candidato à presidência, à presidência, né? A gente falou, pô, o Banco do Brasil vai virar uma máquina. Só que a gente está vendo que não é bem assim, que a gente vai continuar vendo resultados ruins de Banco do Brasil, em grande parte pela recuperação judicial no setor agro, né? A recuperação judicial no Brasil, ela desencadeou desencadeou um efeito em cascata, né? Sim, Os primeiros a entrarem com os pedidos de recuperação judicial foram os produtores, em função de altas taxas de juros, Selic elevada, rentabilidade reduzida, expansão de áreas muito agressivas, né? Porque para expandir área, o produtor precisa de mais máquinas. E quando ele foi buscar essa máquina no mercado, em função lá do choque de oferta global das cadeias, da quebra das cadeias no Covid, as máquinas triplicaram de preço em um ano. Então ele foi buscar esse maquinário no mercado, essa máquina estava o dobro, o triplo do preço mais caro. é, E aí, quando ele foi financiar, ao invés dele pagar 4, 5, 6% de juros ao ano, ele está pagando 12%. Então, então o peso do financiamento das máquinas e de todo os insumos, etc., mas principalmente das máquinas, ficou muito grande. Os arrendamentos subiram sensivelmente, então arrendamento de 6, 8, 10 sacas no Mato Grosso não existe mais. É 16, 18, 20, 22, tem uns malucos 24, 25 sacas por hectare, né? Então tudo isso reduziu muito a margem do produtor. E aí, quando ele não se viu em situação de honrar as dívidas, ele apelou para recuperação judicial. Com o produtor entrando em recuperação judicial, aquele crédito que era devido para revenda, por exemplo, ele não foi pago. sim, Ele foi rolado. E sim. aí a revenda começou a ter problema de fluxo de caixa e manutenção do seu nível de crédito disponível. E aí o que a revenda começou a fazer? As revendas começaram a entrar em recuperação judicial. Hoje nós temos a AgroGalaxy, que é listado na Bolsa, nós temos Lavoro, que é listado em Nova York, então nós temos grandes, e não são pequenas, as pequenas estão sofrendo também, mas chegou até as grandes. Grandes revendas entrando em recuperação judicial. E aí, se a revenda está em recuperação judicial, um novo etapa, né? Então, aquela trading, aquela cerealista mais sensível do fluxo de caixa oriundo dos produtos que entregou que comprou da trading e não recebeu e adiantou o dinheiro para trading e assim por diante, elas também começaram a pedir recuperação judicial. Então é assim, o agronegócio hoje brasileiro, especificamente soja, ele passa por um período de reajuste. Talvez essa seja a palavra.
Esses períodos, eles são normais, acontecem de forma muito frequente. A gente teve 2004, 2005, um grande período de reajuste, a gente teve 2010, 2012, um grande período de reajuste, a gente teve ali 2017, 2018, um período de reajuste, e agora nós temos outro período de reajuste, que vai acabar limitando, né, retirando do mercado esses produtores mais agressivos aí, talvez, não é? E aí, Sim, lógico, né? Você colocou na pauta ali um pouco sobre IPCA, Selic, etc. Acho que é um assunto para muito papo, porque o petróleo vai acabar impactando na inflação, se o diesel subir, vai impactar na inflação. Se a inflação não arrefecer, como é que vai baixar a Selic? Se a Selic não baixar, como é que o produtor vai refinanciar essa refinanciar. máquina cara e assim por diante? Sim, sim, sim. Esse ambiente macro realmente é muito desafiador com tudo que está acontecendo, né? Lá fora e aqui dentro também, com isso que a gente pontuou aí de Selic alta, com essa guerra a gente não sabe qual vai ser a posição do Banco Central, acho que é a semana que vem, inclusive. Todo Uhum. mundo estava esperando aí 0,5, né? Uhum. De corte na Selic, aí com essa guerra já está sendo falado que pode vir 0,25, e aí uma ata na outra semana mais hawkish, né? Falando que É. pelo ambiente de guerra e não sei o que, não sei o que, nas próximas reuniões o Copom pode manter ou até aumentar a taxa, né? Então acho que isso aí pode trazer um mau humor, né, para o mercado. E já que a gente deu uma passada no setor macro aí, falando de petróleo, falando de Selic agora, IPCA, eu queria voltar à parte que você falou do mercado biológico, né? Hum. A questão do clima, você acha que também é mais uma variável que pode prejudicar o produtor, a margem do produtor? Porque a gente está vendo aí El Ninho, Laninha, que você já mandou no grupo, já mandou para mim algumas vezes também, para eu dar uma olhada naqueles mapas que você manda, né, de satélite. Você acha Uhum. que isso, a questão do clima, pode também atrapalhar na precificação dos grãos? Não vejo tanto problema assim, porque a safra de soja está resolvida, né? Uhum. Foi uma safra boa, ok? Uma safra boa, não foi uma safra extraordinária, porque a gente teve problemas no Rio Grande do Sul e aqui no Paraná, norte, noroeste do Paraná, mas no restante do país a gente teve produtividades muito legais, muito boas, ok? Para milho, nós estamos num laninha mais ou menos leve, ok? Mas a gente vê esse laninha terminando, o relatório do NOAA saiu 2 dias atrás, nós vemos esse laninha já arrefecendo drasticamente, então o período de normalidade não deve trazer problemas para a safra de inverno, né, segunda safra para o sul do país, por exemplo. Então, não vejo o clima como um grande complicador neste atual momento. Lógico, tudo Certo. pode mudar daqui a pouco. Não é? Eu acho que. Deixa eu ver o que você tinha colocado mais aqui. Tá, não, é que você falou do biológico. O biológico, então, o biológico é algo interessante para se colocar no radar, tá? Porque o que que acontece? Quando o fertilizante mineral ele falta no mercado, alternativas são necessárias, ok? E existem algumas alternativas que não trazem a mesma eficiência por real aplicado, lembrem disso, tá? Uma coisa é você aplicar R$ 1 do fertilizante e retornar 80 centavos. Outra coisa é você aplicar R$ 1 do fertilizante e retornar R$ 1,50, Sim. certo? Então, a eficiência do biológico ela não é tão não é igual quanto a do químico sólido. No entanto, em falta do químico sólido, o biológico pode ser uma alternativa interessante. E aí tem uma ação, eu não sou muito fã da empresa, porque eu acho que o modo como ela foi vendida na Bolsa Brasileira foi mais marqueteiro do que realidade. Mas a Vitia é uma empresa que tem produtos que podem
ganhar uma participação importante no mercado nesse cenário. Aconteceu isso lá em 2020, no 2020, 2021 e 22 até o início da guerra, não é? A Vitia de agosto do início de 2022, quando disparou a guerra, até o pico da guerra ali, meio final de 2022, a Vitia ganhou 80% de valorização do seu papel, tá? E aí pode ser que alguma movimentação interessante aconteça na Vitia. Se você olhar o gráfico, é uma empresa que está abandonada na bolsa, o volume de negociação é bem pequenininho, é bem esquisito, tá? Não é uma empresa para se comprar com o olho fechado, Aí botei o mas gráfico aí, realmente tá. é, é uma empresa para se olhar e falar assim, sei lá, né? Alguma coisa nesse sentido. Ó, tá abandonado, olha isso Tá daí, né? abandonado, tá abandonado. Tá abandonado. Olha o volume de Assim, negociação dessa coisa aí. Isso não é recomendação, tá, pessoal? Mas assim, o lugar de comprar, se for comprar, é aqui. isso, Tem pra onde exatamente. cair Tá? mais. Tem, né? Tem, Infracommerce que o tem, diga, sempre né? tem, né? Infracommerce que o diga, É, exatamente, tá? Mas nesse cenário, é o melhor cenário que a Vitia pode ter na vida. É esse cenário agora. Se ela não se recuperar agora, então esquece, tá? Mas uhum. eu não compraria, tá bom? Eu não compraria. Eu só É, ficaria eu de também olho não. acompanhando. Só ficaria de olho acompanhando, A liquidez beleza? muito baixa para entrar. Muito ruim, eu também não gosto disso aí, não. E eu não gosto da empresa, por quê? Quando a empresa foi vendida na Bolsa, quando abriu o IPO, 2021? 2021? Alguma coisa assim? Acho que é, né? Deixa eu tirar aqui. Isso, 2021. Isso. Quando abriu o IPO na Bolsa, qual era a promessa? Como ela foi vendida? Ela foi vendida como a, 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 a agricultura ESG, não é? A agricultura orgânica, bonitinha, que vai agradar todo mundo e vai ser mega eficiente, e a Vitia tem alguns micro-organismos que vão fazer com que a dependência do adubo mineral seja mínima, e assim por diante. Não é assim, moçada. Essa não é a realidade, tá? Ela tem organismos eficientes, sim, mas a porta de entrada para este mercado ela é muito pequena. A gente tem inúmeras empresas que trabalham com organismos com eficiência semelhante, talvez seja a palavra, tá? Uhum. Em 2021, se não me engano, acho que o Pedrão me pediu alguma opinião sobre isso aí. Nós conversamos mais de uma hora sobre a Vitia especificamente. E naquele momento eu falei para ele, Pedrão, eu não confio nisso aí não. Bom, dito e feito, né? Já caiu aí sei lá quantos por cento em relação ao IPO. Tá? Certo. Podemos seguir, Diego. O Jorge quer falar aí. Jorge, não tá conseguindo ativar seu microfone, não? Tá aberto aqui pra gente. Eu sei o que o Jorge vai falar. Ele vai falar que eu sou pessimista. E aí, Jorge? Não, não tá indo. A gente vai continuar aqui, Jorge. Se você quiser botar alguma coisa. É porque no chat fica ruim pra você falar, né? Muita coisa. Troca de aparelho aí, pega o celular, alguma coisa assim. Troca de aparelho, que aí a gente vai conversar agora sobre ações, e aí você fala depois. Então, agora, a hora que eu mais me interesso, né? Vamos falar de ações. Por quê? Porque tá difícil tomar algum tipo de posição long, principalmente Brasil. Tudo praticamente andou, né? Banco andou, a maioria das coisas andaram. Small cap estão abandonadas, ninguém compra mais small cap, nem aqui, nem lá fora. Isso não é um fenômeno, pessoal, aqui do Brasil, tá? Se vocês olharem também, small cap lá nos Estados Unidos não tem ninguém comprando, né? O fluxo tá nas principais ações e agora debandando para outros setores de acordo com guerra. Então tem minerais críticos, terras raras, a parte de defesa, tecnologia de guerra, que tem a Palantir, enfim, tem muito outros setores do que tinha há uns anos atrás e acaba não caindo tão rápido aquela liquidez para as small caps como está acontecendo aqui. O que eu queria perguntar para você, João, a gente tem aí SLC, Boa Safra, Lavoro, como você falou. Eu tinha anotado Ryzen aqui, mas não tem como botar Ryzen mais. Inclusive, Ryzen hoje
pediu a recuperação judicial, né? Entrou com pedido de Extra, recuperação judicial. extra, extrajudicial. Isso é importante falar. Extrajudicial. 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 Extrajudicial é bom. Extrajudicial é bom, porque eles entraram em um acordo sem judicial, sem a atuação judicial com os credores. Sim, É bom, muito bom, na verdade. COSAN, a gente veio discutindo o COSAN nesses últimos dias ali. Ah, o meu receio, o meu medo da COSAN é que a COSAN se torne uma Oi 2.0. Em qual sentido? Que a COSAN tem uma dívida gigantesca, algumas subordinadas já estão com dificuldade de renovação das dívidas, Raizen, o melhor exemplo de todos. E qual está sendo a saída da COSAN? Vender algumas dessas subordinadas. Enquanto vender umas subordinadas que dão problema, como, por exemplo, Rumo, Raizen, que são as que estão na mesa para serem negociadas, né? Raizen com a Shell, Rumo agora com o grupo da Ultra e assim por diante, maravilha. O que a Cosan não pode vender é a Comgás, que é a Compass, né? A Compass, que é a detentora da Comgás, que é a empresa que mais dá lucro para o conglomerado hoje. Então, enquanto a Cosan estiver vendendo as outras coisas não muito legais, para não falar outras palavras, beleza, ok. Mas se Cosan falar de vender com gás, meu amigo, pode soltar na braquiária, porque foi pro saco. não, ontem saiu a notícia, ó. Compass do Grupo Cosan planeja realizar IPO entre o fim de março e início de abril, com expectativa de levantar de 4 a 5 bi. A operação busca reforçar a capitalização da Cosan, que enfrenta elevado nível de endividamento. Tá, um IPO Eu não não é sou tão muito ruim. fã de IPO, né, no Brasil. Não É. entendo muito bem porque todos os IPOs vão mal aqui, mas saiu essa notícia ontem. E a notícia de que a Rumo pode ser vendida e pode. Na verdade, não é ser vendida. O grupo da Ultrapar a Perfin aumentar a participação aí de 5 para 35%. Inclusive, foi por Uhum. isso que a gente pegou uma callzinha de Rumo para ver se essa negociação da Ultrapar aí da fatia do Ipiranga vai fazer com que ela reforce a questão da posição na Rumo, porque nos níveis que a Rumo tá, pô, não é que tá de graça, né? Não tem nada de graça, mas tá em níveis muito baixos aí, né? A gente tinha um papel que andava aí na região dos 20, 30 reais, agora tá 15, 16. É, Então foi. Diga, João, pode e, o falar. grupo, e o Grupo Ultra também tem uma grande participação em hidrovias, né? Sim, Então é uma negociado. sinergia de negócio bem interessante aí nesse caso. Para Rumo é Exatamente, maravilhoso isso daí. exatamente. Então, Ah, por isso que a gente optou lá por entrar, né? E aí eu queria te perguntar, SLC, Boa Safra, São Martinho e Lavoro também, que está lá fora, tem alguma que você olha com mais interesse agora, dado o cenário? Você acha que SLC sempre vai ser o cavalo a se posicionar no setor agro? sempre é muito difícil falar, né? Mas na atual posição, sim, SLC. Qual a grande sacada da SLC? A SLC é uma empresa que ela prefere trabalhar no garantido do que se arriscar nas especulações. Então, se a gente observar os relatórios trimestrais da CLC, os hedges deles são não elevados, mas confortáveis. Quase que sempre. Uma ou outra vez a gente encontra um hedge um pouco mais atrasado ou um pouco mais antecipado, mas a gestão futura do negócio deles é bem interessante. Qual é o ponto, talvez, negativo da SLC? Perdão. O ponto negativo é que ainda pode piorar antes de melhorar. Sim. Então, por tudo que a gente falou ali, principalmente do mercado de soja, que é o grande driver, que é o grande carregador de todo mundo que está aqui, a gente não falou de algodão, mas o algodão está legal no mercado internacional, mas a gente tem um excesso de oferta de algodão no Também. Brasil. Eu não sei se o Uhum. Jorge terminou de carregar o algodão dele do ano passado ainda. Se ele tivesse conseguido falar aí, ele dava um pitaco. Ah lá, agora ele Agora vai falar.
Não acabou, não. Não acabou, não. Pronto, exatamente. Tá um Tá? caos ainda. Então SLC pode ir bem no caso do milho, se conseguir, se o mercado do algodão der uma desenrolada aí, ainda pode dar um repique, mas para a soja o cenário ainda não é maravilhoso. Então, comprar SLC num repique de guerra curta, eu não compraria. Mas comprar SLC ali quando ela voltar perto dos 14, 13, que ela estava ali agora há pouco, Foi o ponto é de a reversão terra dela. Foi exatamente nesse ponto aí. é a terra agrícola mais barata que você pode comprar no planeta, entendeu? Uhum, Se você pensar em comprar só terra agrícola e não comprar empresa, compra SLC, entendi, tá? entendi. Você me perguntou de Boa São Martim? safra. Ah, Boa Safra, Boa perdão. safra, É, lavoura e São Martinho. Boa Safra pode, sei lá, né? Por causa das recuperações judiciais que a gente já falou, o mesmo se aplica para lavoura de jeito nenhum, tá? Teve notícias de fundos com interesse em aporte na lavoura, né? Mas o problema é que muitas unidades da lavoura já foram desmontadas, já foram repassadas para outras empresas, então seria um processo de reconstrução da lavoura, tá? São Martinho, o açúcar que estava suportando todo mundo resolveu começar a cair, Uhum. e agora a salvação é o etanol em função do processo de guerra, mas a gente vai ficar repetindo quantas vezes que a guerra é curta, né? É, Perdão, que a guerra deve ser curta, deve ser né? curta, é. É, exatamente. E aí o impacto do milho no etanol é muito grande, tá? As usinas, em geral, elas estão numa situações não muito legais. Eu não compraria usina hoje para longo prazo, não. Três Tentos é um caso talvez diferente, tá? Porque a Três Tentos ela tem o processamento na sua função. Então, esse spike aí, essa melhoria da margem de esmagamento, a Três Tentos está se beneficiando neste momento. Por quanto tempo vai durar, a gente não sabe, mas fato é que ela está se beneficiando. A Três Tentos também atua na revenda e ela está em franca expansão. Algumas revendas não funcionando a plenos pulmões, assim, vamos dizer, mas ela talvez esteja posicionada no momento certo, no local certo. A Três Tentos fez alguns aumentos de capital via IPO aí no passado, então tem algum caixa disponível. Uhum. Aí, se você está com dinheiro num cenário em que as outras estão fechando, talvez você consiga absorver alguma coisa mais barata. Qual foi a outra que você me falou, que você me perguntou, perdão? É, Lavoro, Raizen, São Martinho. Não, É, já falamos de todos. Agora eu queria te eu, perguntar. eu, eu, Diga. gostaria, eu gostaria de colocar mais uma aqui que bom, Qual? perdão, que é Boa Safra mesmo. Eu Sim. acho que Boa Safra tem um cenário interessante no seu horizonte. O que acontece é o seguinte: a produção de sementes ela tem um gap, um lag de um ano, tá? Então, o aumento do custo da semente ele vai ser sentido no ano que vem, quando ela for vender a semente que ela produziu esse ano, certo? Mas ela pode vender a semente este ano mais cara se o preço da soja subir, Uhum. entendeu? Uhum. Então, se o preço da soja resolver subir, for contra tudo que eu falei aqui, ela pode ter um desempenho interessante este ano, porque ela tem um custo de produção um pouco menor do ano passado e ela pode vender essa semente um pouco mais cara. O ano que Uhum. vem isso se desfaz e aí depende do preço de soja do ano que vem. Mas Uhum. é um ponto a ser observado, tá? É por aí. Certo. E aí, João, eu queria te Jorge, fazer. Ah, ó o Jorge, Jorge aí. contribua aí, agora que você está por aí, meu jovem. É, Jorge, fala o que você queria falar. Tá mutado.
Rapaz, esse pessoal mais velho com tecnologia, aí, Tá agora difícil. vai. Eu troquei de computador aqui, aí é a primeira vez que eu tô usando o Zoom aqui nele. Eu fiz algumas anotações de tudo que o João falou, mas assim, primeiro, cara, que aula do João aí de contextualizar as coisas, o que que tá acontecendo e de fato pontuar tanta coisa aí importante, resumida e o que é o que está acontecendo, né? O que aconteceu nos últimos anos. O João, infelizmente, eu conheci ele o dia que ele falou que a soja ia começar a cair. E foi aquele dia aí que tava lá no US$ 15 e nunca mais a soja deu respiro. A culpa é É, minha. a culpa é sua com certeza. A culpa é sua com certeza. Eu vou começar falando de trás para frente aí dos assuntos que você falou, e aí até para ir trocando uma ideia. É, quando a gente falou aí de recuperação judicial, das empresas, dos agro e tal. Cara, Banco do Brasil, eu vou falar uma coisa. Nós aqui, eu sou produtor, tem uma turma aqui, a gente mexe, a gente opera com o Banco do Brasil há 10 anos atrás, há 8 anos atrás, a gente era praticamente 100% Banco do Brasil, era quase que exclusivo, o único parceiro financeiro para pagar conta, para pegar crédito, para pagar tarifa, a gente só tinha uma conta do banco. Era Banco do Brasil e pronto. Nem tinha Itaú, Bradesco, Sicredi, outras coisas, nem mexia com ninguém. Só tinha uma conta bancária, Banco do Brasil. Hoje eu tenho um produtor que trabalha aqui que todo ano eu tenho que renovar crédito e conversar com 11, 12 bancos. Mudou muito. E para piorar, o Banco do Brasil, cara, nós que nem tinha algumas operações deles até 2021, 22. Aí naquele tempo ali a gente pagou as dívidas que tinha, e naquele contexto que estava, nós paramos de pegar crédito e tal. E aí faz uns 2 anos agora que eu estou tentando. A gente fez algumas operações de aquisição de área e tal, precisou pegar crédito. E eu tratei com vários bancos, consegui pegar dinheiro com vários bancos e com o Banco do Brasil não consegui nenhuma proposta firme deles para falar, ó, o dinheiro é esse, custa tanto, e se você fazer isso, a gente faz a operação. Então, assim, uma coisa que me chama a atenção é o quanto o serviço do Banco do Brasil mesmo, de atendimento, cara, ficou muito atrás dos outros. Mas é muito atrás mesmo. E aí, eles estão deixando de fazer negócio com um produtor que nunca deu problema de crédito, que nunca deixou de pagar, tipo nós aqui, e estão emprestando dinheiro para outros que estão dando calote, né? Então, é realmente uma coisa de gestão muito Relacionamento, né? ruim, muito ruim, muito ruim. É, outro ponto aí dessa última parte de empresa e de negócio e tal, eu me lembro muito bem de quando a AgroGalaxy, a Lavoura entrou na bolsa para começar a mexer com fazer IPO e tal. E algumas pessoas vieram conversar comigo, cara, meu negócio parece muito bom e tal, principalmente o pessoal de mercado financeiro e tal, que não é produtor, né? Nossa, é um ecossistema lindo, maravilhoso, isso daí, nossa, isso aí vai ser muito bom para produtor e tal. Eu Uma falei, olha, galáxia. É a galáxia. cara, sei lá, no papel, no desenho, ou talvez para pequeno produtor, por isso, tem uma ideia boa, cara, mas no mundo real nunca ficou em pé. Para mim, nunca fez o menor sentido o negócio deles, a operação, o negócio aqui, para um contexto do Mato Grosso, o produtor maior, que é onde o dinheiro, que é onde movimenta, cara, nunca fez o menor sentido. E aí, para mim, sempre foi um negócio ruim, que eu nunca nem olhei, né? Eu sou do agro, assim, nem sei direito o que eles fazem e tal. Eu só sei que a Lavoura teve vários funcionários que trabalhavam comigo, aqui eu sou da parte administrativa, escritório, teve um monte de gente que trabalhava comigo que saiu daqui para ir trabalhar na Lavoura, na AgroGalaxy, e agora os coitados estão aí batendo caçamba aí, que estão passando dificuldade. E aí ainda quanto à bolsa e empresas,
eu sempre escutei um negócio muito de que pra você investir numa empresa, você tem que conhecer ela, sem saber o negócio, não sei o quê, para você virar um sócio e tal. E aí, nesse contexto, a SLC, meu pensamento já é bem diferente, porque a SLC a gente conhece o negócio dela, a gente conhece a fundo como é que funciona e tal, que nem os head aí que o João falou, que eles trabalham muito bem e tal. É um negócio que eles, inclusive, aprenderam com nós aqui no Mato Grosso há mais de 20 anos, é o jeito que a gente trabalha, então a gente conhece muito bem o jeito que eles trabalham. E aí o João falou sobre se você quer ter uma terra hoje, que nem eu, na minha pessoa física, meu particular, cara, não tem a menor condição de ser um fazendeiro, um produtor rural, de ser um dono, de terra e ser um produtor rural. O único jeito que eu tenho de fazer isso é comprando ação da SLC. De fato, comprar ação da SLC, você vai ser dono de terra e você vai ser um produtor rural. Não quer dizer que você vai ganhar dinheiro com ação por enquanto ou agora, porque, cara, não, o negócio, a operação, a produtor não dá uma vida fácil. Mas se você quer ser dono de terra, com uma empresa que trabalha direitinho como produtor rural e tal, SLC é uma ação. Tanto que eu tenho dinheiro lá que eu coloquei nela que, sim, esquece, eu sou sócio dela mesmo, nem quero saber quanto é que tá. Ô, Jorge, É, eu quero que a Bom Futuro abra. Cadê o IPO da Bom Futuro? Aí eu troco. Aí eu paro de falar para comprar SLC. Aí compra Bom Futuro. o dia que os valuation estiver bem esticados, come quem sabe, resolve vender uma coisa. A Boa Futuro tá indo pra Bolívia agora, estão comprando os pedaços para lá também. Tô ligado. É... Sócio, então, SLC é um negócio diferente. Voltando um pouco mais aí das pautas de hoje, falar ali de demanda do soja em si, né, a produção e tal. Então, nessa vida de produtor rural, efetivamente. O João falou de 8 anos da China, eu escuto já faz uns 10 anos, lá para 2015, 16, que, putz, a China parou de aumentar o consumo, parou Sim. de aumentar o consumo. E, de fato, dali para cá, nunca mais a demanda de soja acompanhou a oferta, né? Aqui a turma fala, os mais velhos aqui que eu escuto e tal, a vida inteira eles falam, olha, nós não vamos ganhar dinheiro com soja e a produção agrícola aumentando de preço. Nós vamos ter que ganhar dinheiro aumentando a nossa produtividade. E isso é uma coisa que nem nós aqui, a gente já tem isso na cabeça há 10 anos já. Que não adianta achar que o soja vai para 200, que não sei o que vai, porque os custos aumentou e o soja vai aumentar também. O cara não vai, bicho. E tanto é que não aumentou mesmo, né? Pode ter os anos aí de glória que aconteceu já, pode ser que aconteça de novo, mas na linha o pensamento tem que ser esse. O preço não vai aumentar, o que você tem que fazer é produzir mais. E aí, de fato, é assustador o tanto que aumentou a produtividade, o tanto que vem aumentando, e assim, eu acho que o tanto que vai continuar aumentando, porque realmente o que está tendo de tecnologia e aprender a usar as ferramentas e os históricos das áreas, a produção vai continuar aumentando, cara. A gente tem casos aqui de, sim, não está falando de SLC só, e de imagem, Bom Futuro, só grandes, gente que está usando muita tecnologia e tal. Não, o produtor, assim, que vai atrás de ver o que o vizinho está fazendo e faz o arrozinho com feijão ali, de trabalhar direitinho e tal, ele tá conseguindo aumentar muito a produtividade, assim, do meio, jeito meio que natural, né? E aí, sobre ainda essa demanda e esses últimos anos aí, o que vem acontecendo, agora o movimento que está acontecendo muito grande que eu estou vendo aqui, né, é a consolidação do setor, né? De ver produtor que já, não os pequenos, mas produtor um pouco maior e tal, que estão comprando área de menores, que estão pegando arrendamento de gente que lá em 2021, 22 quando
quando a Galaxy e a Lavoro entrou no oba-oba de tudo, teve muito produtor que fazia pecuária e quis ir para soja, teve muita gente que tinha um apartamento e vendeu o apartamento e achou que podia plantar soja também. E ali é pela ganância dos caras e pela ilusão, né? Entrou muita gente nesse mercado aí que agora tá saindo, né? Que desde o ano passado e tal tá saindo. Além do básico mesmo de que o cara que deu um pouco de azar com essa taxa de juro, com esses custos que tá muito difícil, cara. Produtor tá muito difícil, né? A conta não fecha, a conta não fecha. O João falou sobre ajuste, né? O agro sempre tem uns períodos de ajuste. Nós estamos num período de ajuste assim forte, que está sendo expurgado. Os caras que não eram produtor e quis ser produtor quando a soja bateu 200, as Agro Galaxy, Lavoro da vida que entrou aí para vender papel. Isso aí é negócio que não toca. O agro em si, o dinheiro que tem no agro. Não paga isso, cara. Não paga para todo mundo, assim. O cara, produtor rural tem caminhonete, não sei o quê, mas não é rico, não, cara. É difícil a vida ali. Na maior parte do tempo, é prejuízo e dívida. Aí tem uns anos que dá certo e paga todo o prejuízo e toda a dívida e o cara fica rico. Mas a maior parte do tempo é só luta e dívida para pagar. Essa é uma verdade que a SLC fez alguns movimentos ano passado e o Bom Futuro ou outras empresas que não estão na bolsa, né? Mas aí falando como um setor todo, eu venho vendo o movimento assim de o grande comprar o pequeno, é grande. Lá em 2021, 2020 teve gente de fora que entrou no mercado, que quis ser produtor e pagou aqueles absurdos que estava pagando, e isso distorceu o mercado para um lado. Agora, desde o ano passado, já faz algum tempo que os grandes esperaram essa peixaiada pequena se matar e agora está chegando para raspar o fundo das almas. De fato, é isso que está acontecendo. E aí a gente sabe, a gente quando vê a história de vários setores e várias coisas, normalmente é assim que se formam os fundos, né? O que o mercado via nessas horas, né? Porque os que tinham que morrer já tá morrendo e vai terminar de morrer por agora porque realmente está difícil produzir, plantar, pagar as contas, tá muito difícil. Então só os grandes que têm estrutura que está conseguindo sobreviver a isso e avançar daí, né? E aí Exato. pegar a área de menores, enfim, e realmente expandir e crescer o negócio. Jorge, em 2007, 2008, mais ou menos, eu participei de uma palestra junto com o Ceneri Paludo lá em Lucas, no Show Safra, chamava? Lá de Lucas, que agora Eu mudou acho de que é. nome. Acho que era, Aham, é. Lucas do Rio Verde? Isso. E aí o Ceneri disse a seguinte frase, ele falou, a palestra era sobre esse ponto, mas a frase específica foi: o médio produtor está morrendo. Aí eu falei, depois a gente conversou mais fora da palestra lá, e eu falei para ele, eu falei, Ceneri, o médio produtor sempre morre. O médio produtor é sempre o primeiro que morre, porque o pequeno produtor, ele meio que vive na base da subsistência ali, cuida só da família, se manter o arroz e feijão na mesa ali, e o ano que vem ele toca de novo. O grande produtor, ele dilui o custo dele, e o médio produtor é aquele, cara, que ele tá tomando pau de todo lado, né? Ele não tem capacidade de contratar mais gente, ele não tem capacidade de rolar dívida, etc. E o que eu tenho visto nesses movimentos que você falou aí, e esse período de ajuste, né, de peneirar aí os mais agressivos, mais animados aí do setor, quem está realmente caindo fora da peneira são os médios, né? Aquele cara dos 600, 700, 800 hectares aí no Mato Grosso, que não tem uma estrutura muito grande, que tem uma colhedeirinha financiada, que tem um tratorzinho, um conjuntinho, que não tem uma estrutura de recursos humanos suficiente, que depende às vezes até dele mesmo, está lá de vez em quando na propriedade. Enfim, esse cara aí, esse médio, ele vai cair fora.
E queira ou não queira, né, Jorge? É assim que o mundo gira, cara. Infelizmente, É não, assim que não adianta, acontece. né? Eu não sei uma coisa, João, que aí eu até estava pensando aqui, e o que que você fala, porque uma coisa que eu vi os médios, ou aqui, né, os casos que eu pego aqui das áreas que a gente arrenda, quando conhece um cara novo e tal. É o cara que lá 15 anos atrás, 20 anos atrás, 40 anos atrás, ele veio do sul para o Mato Grosso, por exemplo, e entrou numa areazinha lá, abriu a área, e aí é por isso que ele é um médio produtor, porque ele pegou uma área aberta, ele pegou uma floresta, derrubou e começou a plantar, e aí ficou rico, a família inteira viveu 30 anos ou de produção ou de renda, né? Os caras que é dono de fazenda renda, tá louco, que vida boa que esses aí têm. É, Queriam a dessa. e aí assim, eu vi muito isso, então, um cara pequeno, que não tinha nada, ia lá, abria uma terra e conseguia abrir uma terra e depois vendia essa terra, eu tinha que entregar essa terra. Por último, agora, eu ainda vi, nos anos, alguns anos aí, uns caras aqui no Mato Grosso falaram, vou vender aqui meu 500 hectares aqui para ver se eu vou pro Pará ou pro Tocantins, não sei o quê, para abrir 1.000 lá, para fazer uma outra coisa. Então eu mais ou menos penso, não entendo, você talvez corrija ou fala que é isso mesmo, mas eu acho que na história aí dos 20, 30 anos para cá, aconteceu muito disso de que o pequeno ia lá, pegava uma área, abria um pouquinho, fazia uma pecuária, depois vinha o grande, tomava, comprava, pegava aquilo ali e fazia soja, algodão e tal, muito caso aqui. Agora, a minha dúvida daí hoje em dia, o tão difícil que tá de abrir área, de você pegar. Cara, isso aí é um negócio que também não vai ter mais, será? Você acha que tem ainda, ou numa escala bem menor? O que que você fala disso? Ô Jorge, esse tombo aí, né, que o cara dava, a minha família vendeu 17 alqueires de terra em Londrina, comprou uma gleba inteira de 10 mil hectares no Mato Grosso, mas era tudo mato, né? Era mato, comprou de dentro do avião e assim foi. E aí vai abrir 80 quilômetros de estrada para chegar. Abriu a estrada para chegar na gleba, você tá entendendo? Não é Uhum. uma coisa assim, É. que tava bonitinho lá, nada disso. Essas oportunidades, elas existiam no passado, elas continuam existindo atualmente, mas essa relação de troca ela já não é mais tão absurda como é hoje. Então, por exemplo, nós vamos pegar um caso clássico ali. Um colega meu vendeu a área em Boa Esperança Boa Esperança do Norte, ali do ladinho do Sorriso, ali, 60 quilômetros de Sorriso, na Boa Esperança. Na época, ele pegou 800, 900 sacas por hectare, alguma coisa nesse sentido. E ele foi para o Tocantins, ele comprou a área de R$ 1.000 o alqueirão no Tocantins, entendeu? Então, pô, o cara aumentou a área dele infinitamente. No entanto, o Jorge sabe muito bem disso. Por que, que a terra de Sorriso vale 1.000, 1.200, 1.300, 1.400 sacas e a terra do Tocantins hoje vale, sei lá, 100, 150 mil reais por alqueire lá, alguma área que ainda esteja por abrir, não é? Porque em Sorriso tem alguma coisa que faz que essa terra valha isso. Por que, que Ah, Cascavel vale 4.500, 5.000 sacos e não tem para quem quer? Porque tem alguma coisa que justifique isso. Quando esse amigo vendeu a terra de Boa Esperança, a terra dele era um filé, ele não perdia 1 metro quadrado para nada. Ele foi para o Tocantins, o aproveitamento da área total dele deu 35% na lavoura. Aí ele foi obrigado a entrar na pecuária, que não era uma área, não era um ramo, uma atividade que ele tinha muita afinidade. Esses 35% da área dele não é num quadro só, é todo repicadinho, entendeu? Então, aquele padrão dele entrar pulverizando aéreo e andar 5 quilômetros com um tiro de avião, ele não tem mais, entendeu? Então, é tudo muito isso. difícil, né? Então, tudo isso. O cara, aí ele quer vender o soja, a trade pede o cara, aí não tem o cara, aí não tem o não É, sei o quê. então, hoje em dia, até existem algumas áreas disponíveis, etc., mais baratas do que em outras regiões, mas essa relação de troca não é tão mais alta.
Para você ter uma ideia, em 2008, acho que foi o primeiro ano que eu fui para o Maranhão. Em 2008 foi a primeira vez, acho que foi, que eu subi na Serra do Penitente, lá no Maranhão, que eu fui até na divisa com o Piauí, lá, até no Bom Jesus, lá. Eu fui de carro, porque eu faço questão de ir de carro, porque você vê o ambiente como um todo, enfim, você tem uma noção diferente do avião, enfim. Em 2008, os caras, os colonos malucos, os alemão maluco, eles já estavam a 300 quilômetros de chão do primeiro asfalto, não 300 quilômetros de chão da cidade, porque tinha um asfaltinho que chegava até no pé do penitente, e aí subiu o penitente tudo na estrada de chão, e eles andavam 300 quilômetros, estavam lá no penitente 3, penitente 4, lá para frente, na divisa do Piauí, abrindo área. Só que aí, que tamanho de área que esse cara estava abrindo lá para justificar essa operação tão longe? Era de 10 mil hectares para frente. Por quê? Porque daí o 10 mil hectares, ele tinha o silo próprio, a oficina própria, a Faz uma. borracharia própria. Você imagina o cara, 300 quilômetros de estrada de chão, dependendo de um borracheiro na cidade. Meu colega, põe fogo no trator e chama o seguro, cara. Esquece um trem desse. Tá entendendo? A 70 quilômetros já é difícil, já, pô. Exatamente. Então, essa expansão, ela ainda é possível, mas em menor escala, em menor taxa, etc., e ficou restrita a algumas poucas localidades. Em comprar terra agrícola no Brasil, eu ainda acho um bom negócio. Não é mais como já foi, não tem mais aquelas possibilidades de dobrar todo ano, como a gente pegou ali. As últimas áreas que eu comprei, que eu consegui meio que dobrar todo ano, foi ali 2016, 2015, que 2021, 2022, ela literalmente ela aumentou 100% por ano. Tá? Não acho que isso aconteça mais de novo, mas é inegável. Terra agrícola é bem finito, é bem raro, está cada vez mais valorizada, a comida continua sendo demandada, pode vir inteligência artificial, pode vir robô, pode vir o que for. O povo ainda vai precisar comer, a população ainda precisa de comida. Então, sei lá, eu ainda acho um bom negócio. É, Não é talvez o melhor negócio do mundo hoje, mas ainda é um bom negócio. não é o melhor negócio do mundo. Talvez não vai subir 100% de novo. A gente não sabe. é, não vai subir 100%, ainda a gente consegue enxergar hoje ou nos próximos anos e tal, mas eu não sei lá, talvez quando você comprou em 2015, 16 ou antes disso, 2012, nas épocas de crise, você também não imaginava que podia de novo subir 100% e tal. De jeito nenhum. Então, né, eu achei que o agro tem muito disso, que como ele é um negócio global, de fato e tal, tem muita coisa que pode acontecer que pode impactar. E que, por exemplo, é um negócio muito diferente do que no Brasil você mexer com comércio, né? Que nem sempre, alguns anos a gente já falou muito aí nos grupos e tal, varejista, Magalu, Casa Bahia. E a vida ele fala, cara, isso é um tipo de negócio que não tem que mágica acontecer que você vai se virar um negócio bom. Não tem como. É a mesma coisa ali que hoje não consigo enxergar, né? O negócio da Galaxy ou da Lavoro. É um negócio que, cara, efetivamente o negócio em si não se sustenta, hoje não tem. Diferente do agro. O agro, plantar soja, algodão, milho, cara, é um negócio que passa a maior parte do tempo com dificuldade, muita luta, mas em alguns momentos, duas, três vezes na vida, o negócio vira e você faz a vida inteira. É, eu puxei esse ponto sobre expansão e sobre área porque isso, cara, muito brasileiro, muito produtor hoje, ou família, tipo talvez a do Diego lá, que o pai dele tem área e tal, cresceu e ganhou, fez a vida como produtor dessa forma, né? Uma área muito barata que foi lá, outro ponto, trabalhar de Exatamente. abrir a área. É, E meu irmão, pra você trabalhar hoje, primeiro, o pai do Diego já parou de trabalhar. Não vai ser o Diego que vai lá abrir a área lá, mexer com o trator, com não sei o que lá.
Nem eu que estou aqui no agro, nem o João, que também é dono, é um monte de coisa, também não vai lá trabalhar, lá meter a mão na massa. E do mesmo jeito que nós não estamos indo para meter a mão, tem quase ninguém, meu filho. Nós que, que tem que produzir efetivamente, que tem que ter gente para trabalhar na fazenda, tá muito difícil você ter mão de obra, gente para trabalhar e tal. Beleza, tem máquina, tem inteligência artificial, não sei o que, mas para essa questão de expansão de área que moldou muita, o Brasil e muita coisa da economia brasileira, do PIB e tal, do agro, isso é uma coisa meio sem volta, né? Isso aí não vai voltar a melhorar, não. Essa parte não volta a melhorar. Eu queria fazer só mais um comentário aqui do que o João falou antes, sobre o diesel aí, entrar na guerra e no diesel na Petrobras. Semana passada, quando estourou, no domingo lá que estourou a guerra e tal, na segunda-feira, quando eu cheguei aqui a gente chega, segunda-feira não, domingo de noite já começou a sair atrás das fazendas para ver quanto que tinha de óleo nos tanques, né? E aí, segunda de manhã, a gente foi atrás de comprar, né? Vendo as distribuidoras e tal. A gente tinha comprado diesel, tipo, na quinta-feira, antes né? Na quinta-feira, pagado 5,54, 5,48 e tal. Distribuidora terceira, né? Não Petrobras. E aí, na segunda-feira, quando a gente pediu cotação de manhã, já não falar nada, de tarde já veio com 5,70, 5,75. Na terça-feira já estava falando em 5,90 a distribuidora. E a Petrobras falou para nós assim: não, eu vendo aí para vocês, eu tenho aqui 5,60 o diesel. 5, rapaz, 5,60. Tá todo mundo pedindo 5,90 já. Você está falando 5,60. Dá 5,60. Falei, pode dar. Uma fazenda nós pediu 65 mil litros, né? Beleza, fecha pedido aí, vamos entregar na fazenda. Deu no outro dia de manhã. Ai, vocês me desculpam, mas acabou o estoque do diesel aqui no Mato Grosso. Em vez de 65 mil litros, eu só vou entregar 25, tá bom? É só isso que eu tenho. É, Qual que é o ponto que eu queria falar aqui, né? Cara, a Petrobras, estava todo mundo vendendo diesel a 5,90. Eles falaram que tinha 5,60, mas no outro dia já falaram, não tem, acabou o estoque aqui do Mato Grosso. Então, além de ter todos os pontos que tem da guerra aí, do petróleo, diesel e tal, especificamente da Petrobras, assim como no Banco do Brasil, o Banco do Brasil está trabalhando ruim, a Petrobras também, rapaz, com nós aqui deu uma canelada feia pra caramba. Primeiro que vendendo num preço que já estava realmente muito fora do mercado, e depois para cancelar uma venda porque tinha acabado o estoque no Mato Grosso. Então, só para reportar e para dizer que os nossos casos aqui, a maioria já terminou o plantio de milho, já a colheita do soja também já praticamente terminou. Então, as operações em si já meio que terminou, né? Plantio, colheita. E aí, por isso, o consumo do diesel agora é baixo, né? É bem pouco. E ainda bem, graças a Deus que aconteceu isso agora, porque daí nós não estamos precisando de tanto diesel. Porque se tivesse acontecido isso há 4 semanas atrás, ia dar muito problema aqui no Mato Grosso, porque de fato o diesel, no segundo dia da guerra, já a Petrobras estava cancelando o pedido, porque não tinha diesel aqui. Enfim, sobre pontuar esse ponto aí também para vocês. Certo. Bom, Maravilha. obrigado pela aula também, junto com o Castaldo. É bom escutar alguém realmente da área. E isso que você falou da terra é interessante, que meu pai fez isso há 28 anos atrás. E aí ele foi lá e ele meteu a mão na massa, e eu lembro, era trator de esteira pra cima e pra baixo, e ele reclamando do Taiwan lá, que é um negócio que dá coceira, e meu pai saía correndo assim, porque o negócio dava coceira, pulava na água. Eu vi a luta dele lá, mas realmente pagou assim muito, 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 muito barato na terra, né? O principal ganho dele foi realmente a rentabilidade que a terra deu. Nos 20 anos aí não teve investimento que deu mais, não existe. E aí foi até por isso que ele saiu de Brasília, que ele tinha um escritório lá de venda de produto hospitalar, de equipamento hospitalar, e falou, não, vou para fazenda. E aí montou lá na fazenda e deu certo. Mas é o que você falou, foi 30 anos de trabalho, que eu via meu pai
sujo. Sujo, com E, roupa velha e levantando cedo e dormindo tarde e correndo para a cidade e voltando. Então acho que o ganho dele realmente foi porque naquela época a oportunidade era muito boa de valor de terra, né? Hoje eu acho que é muito difícil achar terra de qualidade barata. Eu acho que nem existe mais. e assim, Se tem, um já. ponto, e tem esse ponto que é efetivamente do trabalho. Estou chamando atenção para isso, porque não adianta nós aqui, investidor, o cara fala, não, eu vou pegar um dinheiro aqui, vou comprar uma terra barata e ela vai valorizar 1000%. Filho, se você não ir trabalhar lá, se não for você que for lá abrir, se sujar, esquece. Você não vai fazer um negócio desse. Não Esquece. tem. É, Só ganhou 1000%, que nem o João aí, que deve ter uns 10 milhões por cento nas terras dele. É, porque foi trabalhado, não ele, os pais dele. Mas não Ô, tem filho, espalhei muita investimento que vai semente de fazer, velho. capim, rapaz. Para com isso. Hã? Espalhei muita semente de capim no meio do toco, rapaz. Queimando os pés e tudo, os Ah, cacete a quatro. senão É, não ia saber falar assim para nós. Com pois certeza é. tem mesmo. O Diego, tem uma frase que eu sempre repito muito quando alguém me pergunta sobre essa história de terra barata. Tem terra barata? Tem, mas já tem um gaúcho em cima, então isso aí esquece. Já tem um tem dono. mesmo. Pra parar com Eles isso. chegaram até Luiz Eduardo Magalhães lá já. Tá maluco, rapaz? Essa parte da consolidação é porque justamente os gaúchos ficaram velhos e também não estão aguentando mais trabalhar e não aguenta mais mexer com gente, com funcionário. Isso. E aí eles estão vendendo as terras, tipo assim, ganhando ainda 1000%, mas em comparação com quem comprou em 2021, 22, meio que tá barata, né? Não tá barato não, ou tá meio que no preço. Hoje em dia tem gaúcho vendendo terra, não é que ele tá vendendo barato, é que ele tá vendendo num preço meio assim justo, um pouco abaixo do justo, talvez. E aí, terra boa num preço justo já é bom negócio, cara. Já é bom Ô, negócio hoje em dia. é isso aí. Beleza? Jorge, Pessoal, obrigado. Diegão, morreu? eu acho que a gente Matamos até. a pauta? Não tem não, o professor deu uma ótima aula aí, a ajuda do Jorge também. Jorge, obrigado pela presença mais uma vez. Toda live de agro aqui pode saber que vai ser o Castaldo e o Jorge, viu, pessoal? Uhum. É, A gente ninguém mandou nenhuma pergunta, mas se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar para mim que eu mando pro Castaldo e depois ele responde no grupo, tá, pessoal? Pra gente entender, porque o mercado tá abrindo também e tá em guerra e eu quero ficar de olho aqui. Uhum. No mais, muito obrigado pela presença de todos aí. Professor, muito obrigado, tá? Pela disponibilidade aí. E é isso, a gente continua pelo grupo, pessoal. Um grande abraço, Diegão. Só convidar que a gente está aí de novo. Valeu, Jorge. Obrigado, abraço. Valeu, Falou, tudo, até Jorge. Tamo mais. junto. Até mais. Abraço.